Olá, graça, paz e muita misericórdia seja com todos nós a cada instante das nossas vidas. Seja muito bem-vindo, esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC português. E é um presente de Deus poder ter você aí do outro lado. Nós temos vivido momentos difíceis, momentos onde não podemos nos encontrar fisicamente, ter o nosso culto aqui no prédio, mas mesmo assim os recursos, a tecnologia, a internet nos têm sido presenteados pelo Senhor, para que possamos compartilhar a sua palavra e juntos, como igreja, num sentimento igual, com o mesmo coração, adorar ao Senhor, aquele que é digno das nossas vidas. E você estar aí do outro lado já é um presente de Deus para mim. E eu espero que seja esse também um momento que seja grato a você. Esteja atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Não preste atenção simplesmente no que uma pessoa aqui do outro lado, eu, vá falar da minha própria inteligência, da minha própria vontade. Mas esteja atento à voz de Deus, ao que o Senhor quer falar ao seu coração. A ação do Espírito Santo, que é o único capaz de nos convencer de quem verdadeiramente nós somos e de quem é o Senhor para as nossas vidas. Eu quero te dar mais uma vez as boas-vindas. Aproveite esse tempo conosco, são poucos minutos, mas é sempre um privilégio poder adorar ao Senhor. Essa semana nós tivemos a conversa da semana, uma vez mais. Um momento em que os membros da igreja, os congregados aqui da Igreja Batista Central de Norwich, em língua portuguesa, se reúnem para conversar sobre a semana. Uma conversa informal, conversa sobre o que aconteceu durante a semana, o que foi diferente, o que foi igual, nesse momento em que estamos mais em casa, mais restritos na nossa mobilidade, no trabalho e nas outras questões. E algumas palavras de, talvez, um pouco de ansiedade foram compartilhadas ali. O que eu quero dizer para você agora, não só quem esteve conosco naquela quinta-feira, mas também você que está nos ouvindo nesse dia que Deus te trouxe até essa conexão conosco. O Senhor continua no controle de todas as coisas. É no Senhor que descansamos. É o Senhor Jesus que pode nos dar a alegria e a paz que nada mais pode trazer para nós. Nada nem ninguém nesse mundo pode nos dar a paz, a tranquilidade e a alegria que o Senhor Jesus pode dar. Nós podemos até mesmo ter momentos passageiros, onde trocamos essa paz e alegria do Senhor por outras coisas, pela nossa própria vontade, pela nossa própria satisfação, que vai durar pouquíssimo tempo. Mas o Senhor Jesus é o único capaz de nos dar paz nesse momento. Não se deixe abater, não se deixe tomar distância daquilo que você já recebeu do Senhor na sua vida. Descanse no Senhor. Busque na sua palavra descanso e esperança, conforto, solidez para a sua fé, resposta para as suas perguntas. Ele é o único capaz de trazer sossego, descanso e paz, como eu já disse aqui. Aproveite esse tempo, aproveite esses momentos em que estaremos juntos para buscar isso do Senhor, pedir ao Senhor. Você pode falar com Deus, você pode clamar ao Senhor, abrir o seu coração, compartilhar aquilo que te angustia, que te traz ansiedade, como também ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é nas nossas vidas e reconhecer a maneira como tem nos sustentado em suas próprias mãos. Eu te convido a cantar, a louvar ao Senhor conosco, a prestar atenção na palavra do Senhor e juntos entender a sua vontade para as nossas vidas. Quero orar com você. Quero agradecer a Deus por esse momento e também clamar a Ele que nos conduza nesse tempo juntos. Que a sua palavra seja luz para nós. Seja realmente o entendimento do propósito de Deus para cada um de nós, onde quer que você esteja. Seja qual for a sua situação, a sua realidade nesse momento. Olhe para o Senhor e deixe o Senhor agir na sua vida. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais eu sou muito grato ao Senhor por esse momento. Grato ao Senhor pelos recursos, pela tecnologia, por tudo aquilo que podemos usar para falar do teu amor, para estarmos juntos, mesmo que separados e distantes, num mesmo sentimento de gratidão, mas também de clamor, também de pedir ao Senhor que encha os nossos corações de alegria, de paz, de sossego, de confiança nas tuas promessas e na certeza de um Deus soberano que tem todas as coisas nas tuas mãos e no seu controle. Abençoa-nos nesse tempo, Senhor. Fala aos nossos corações. Mostra-nos o teu querer e a tua vontade e cuida de nós como o Senhor tem feito até aqui. Mais uma vez a tua misericórdia se renovou nesse dia. Misericórdia que nos mantém de pé, que nos mantém vivos, que nos sustenta e que nos dá esperança.
esperança em Cristo Jesus, por tudo aquilo que Ele realizou, que Ele fez e continua a fazer, e ainda o fará. Abençoa-nos, Pai, nesse tempo. Recebe desde já o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos cânticos, aquilo que iremos falar, aquilo que passar pelas nossas mentes, no nosso coração, que sejam agradáveis ao Senhor, o meditar dos nossos corações, mas também as nossas atitudes. Aquilo que fazemos, aquilo que vivemos, seja cada instante das nossas vidas, louvor e adoração ao Senhor. Por isso nós somos gratos, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos e tem aquietado a nossa alma e o nosso espírito. Abençoa-nos nesse tempo, Pai, é o nosso clamor e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor o abençoe e vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse tempo. Abra o seu coração, entenda as letras, preste atenção em tudo que é cantado ali e veja se esse é o teu coração exposto diante do Deus eterno, do Senhor que criou todas as coisas e sustenta pelo seu amor e misericórdia. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor juntos. Que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não é circunstâncias, olha o seu amor, Seu grande amor, não me guia por vistas, alegre estou. Não, olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não, olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas, alegre estou. Não, olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não, olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas, alegre estou. Não, olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, teu é o meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, teu é o meu Senhor. Não, olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas, alegre estou. Não, olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não me guia por vistas, alegre estou. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso cantar. É maravilhoso abrir os nossos corações para o Senhor e cantar a sua grandeza, a sua majestade, tudo que Ele é para nós.
Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos permite cantar ao Senhor, louvar ao Senhor e viver para a tua honra e glória. Muito obrigado. Louvado seja o nosso Deus. Muito obrigado também aos irmãos da Igreja Batista Nacional Filadélfia, lá de Goiânia, Goiás, Brasil. Pastor Éder e amados irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também, Maviane, que é missionária da nossa Junta de Missões, da Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional no Brasil. E também não poderíamos deixar de agradecer Emma e Julian. Muito obrigado. Thank you so much por todo o esforço, por todo o trabalho de vocês em cantar em português, preparar as músicas para nós e também os outros irmãos que fizeram ali a música de fundo, a segunda voz. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Eu queria aproveitar esse tempo mais uma vez para agradecer também ao Rob e a Becky. Eles são especiais para nós e semana após semana são os responsáveis pela transmissão desse nosso culto, por colocar todos esses arquivos juntos e nós podemos chegar até você cada semana, não só da Igreja de Fala Portuguesa, mas também da Igreja de Fala Inglesa. Eles têm feito todo esse trabalho e tem sido uma grande bênção de Deus nas nossas vidas e na vida da igreja. Rob and Beck, thank you ever so much. God bless you. É uma bênção poder tê-los conosco e poder ter também esse momento com a tecnologia para nos levar e nos colocar juntos diante do Senhor. Amém? Nós vamos para a palavra, nós vamos para esse momento em que nos reunimos para entender a vontade de Deus e principalmente compreender na Bíblia a palavra de Deus, a verdade de Deus para as nossas vidas. Esse livro não é simplesmente um livro de ficção que nos conta histórias maravilhosas, histórias de aventura, histórias de dor, sofrimento, alegria, seres humanos que viveram realmente essa história maravilhosa escrita por Deus na vida deles e que chegam até nós como princípios, como verdade daquilo que cremos. Nós temos caminhado, você que tem nos acompanhado, nós temos caminhado pelo Evangelho de João, acompanhando a vida de Jesus desde o seu início, do início do seu ministério, até o seu último momento conosco, até o último momento na terra e também naquilo que acontece depois disso. Na semana passada, nós vimos exatamente o momento da crucificação de Jesus, depois de ter acompanhado o seu julgamento com os judeus, depois com Pilatos, passando por Herodes, toda a estrutura dessa história que leva Jesus até a cruz. Em suma, nós entendemos que o Deus Todo-Poderoso proporcionou esse momento de cumprimento da missão. Tetelestai, está consumado. Foi assim que nós terminamos a nossa partida da semana passada. Com as palavras de Jesus, ao morrer na cruz, naquele Calvário, naquele lugar onde se executavam as sentenças de morte, Jesus diz em alto brado, está consumado. O que deveria ser feito foi feito, para que o homem tivesse novamente comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Para que o homem, criação de Deus, pudesse novamente chamar Deus de Pai. Num relacionamento verdadeiro, sincero, de amor. Amor tão grande que não tem como se medir. O amor de Deus para conosco. Amor tão grande ao ponto de dar o próprio Filho para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar, pelos nossos pecados, sem ter ele pecado algum. É aqui onde estamos, é esse o ponto em que chegamos e vamos acompanhar hoje. Exatamente o momento em que Jesus é colocado lá, no sepulcro, né? no lugar onde se colocam as pessoas que morreram. Esse é o momento em que acompanhamos a comprovação da morte de Jesus no desenrolar do texto de João. E por isso nós vamos ler juntos, capítulo 19 de João, dos versos 31 ao 42. Se você pode, se você tem uma Bíblia, se você consegue acompanhar esse texto, leia junto conosco. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 19, os versículos 31 a 42. Esse é o nosso texto para hoje e eu espero que você possa acompanhar. Vamos ler juntos esse texto. Vou repetir mais uma vez. João, capítulo 19, versos 31 a 42. Vamos ler a palavra de Deus. Esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados.
Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Muito obrigado pela leitura. Essa é a palavra de Deus e eu continuo orando cada vez que preparo aquilo que vou compartilhar com vocês, para que essa palavra encontre lugar nas suas vidas, encontre lugar nos seus corações de forma a nos mostrar a vontade de Deus. Mesmo em uma narrativa, mesmo numa história que conta os fatos da vida de Jesus, os princípios que existem aqui e os ensinos do Senhor para as nossas vidas são claros, desde que estejamos abertos à ação do Espírito Santo para nós. Esse é o meu desejo hoje, uma vez mais, que essas palavras que vamos compartilhar encontrem lugar no seu coração ao ponto de transformar a sua vida, as nossas vidas, de todos aqueles que a ouvem. O ponto em que estamos então, mais uma vez, é o momento em que Jesus morre. Jesus, homem, entrega a sua vida por nós e depois de cumprir tudo aquilo que estava proposto a ele, entrega também o seu espírito, entrega a sua vida. A crucificação que acompanhamos na semana passada, como eu disse também, ao ler o texto, a questão gráfica, o visual que nós estamos que nós estamos acostumados a ver e assistir em filmes e em imagens, não chega até nós com a mesma força. Mas ao entendermos tudo aquilo que Jesus passou, o que sofreu até o ponto da sua morte, é algo que precisa chegar aos nossos corações. Esse momento da crucificação e da morte de Jesus é o clímax da sua vida. Eu falei isso a semana passada e algumas pessoas comentaram comigo o quão forte isso foi. E eu volto a repetir. Jesus nasceu para morrer. O cumprimento da missão de Jesus se dá com a sua morte. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o sacrifício perfeito, o sacrifício feito uma única vez e por todas as vezes. Ele completa aquilo que o Pai esperava que ele completasse. A justiça de Deus é satisfeita com a morte de Cristo, porque nenhum de nós poderia satisfazê-la por nós mesmos. Nem o melhor de todos os homens ou a melhor de todas as mulheres poderia satisfazer a lei que de alguma forma deveria nos levar à presença de Deus. Mas Jesus a cumpre, e não só a lei, mas a vontade perfeita de um Pai que o ama e que mesmo assim o entregou por amar a nós, cada um de nós, para estarmos novamente em comunhão e harmonia com esse Deus. Jesus morreu. O versículo 30 nos diz exatamente isso do capítulo 19 de João. Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, tetelestai em grego, e inclinando a cabeça rendeu o seu espírito. Nós acompanhamos ainda um pouco mais o que os outros evangelhos dizem acerca desse momento. Há alguns pontos e algumas informações que João não narra.
Mateus, Marcos e Lucas complementam essa história nos seus evangelhos. Os outros 3 que temos acerca da vida de Jesus. Ali coisas maravilhosas aconteceram no momento em que Jesus morre. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. O acesso a Deus novamente é concedido ao homem. Já não mais é necessário aquele sumo sacerdote para uma vez por ano se colocar diante de Deus pelos nossos pecados, para representar o homem pecador. Agora Jesus abre novamente o caminho. Jesus é o caminho para o Pai. E agora o véu rasgado nos dá acesso a esse Deus maravilhoso. Pessoas são ressurretas, voltam à vida com a morte de Jesus. O dia se faz noite, a natureza responde. Tremem a terra e as terras e as pedras se quebram, se partem. Coisas maravilhosas acontecem ali. E é exatamente nesse ponto que nós chegamos. O verso 31 diz que então os judeus, esses judeus aqui são os líderes religiosos, aqueles saduceus, fariseus, escribas, doutores da lei, aqueles que compunham o tribunal maior do povo de Israel, de Jerusalém, de Judá, de todas as províncias da Judéia. Eram eles que decidiam as questões religiosas e também as questões até mesmo que diziam respeito ao dia a dia do povo, apesar de estarem debaixo do domínio romano. E é exatamente por isso que eles precisam pedir autorização para as suas ações. Eles foram pedir a Pôncio Pilatos, o governador romano, que decretasse a sentença de morte para Jesus. E agora precisavam também da sua autorização para o próximo passo. O texto disse que então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram então a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados era um ato que, apesar de tão cruel, viria a acelerar a morte daqueles homens. A posição de crucificação permitia a eles que sustentassem o seu corpo a partir dos braços, apesar dos braços abertos, pudessem sustentar o seu corpo a partir das pernas, com um apoio. Enquanto o seu pulmão, ou os pulmões estavam esticados, isso dificultava a respiração, ao sustentar o corpo, eles teriam um pouco mais de possibilidade de resistir àquela dor quase insuportável. Ao quebrar as suas pernas, todo o peso do corpo cairia, e com isso seriam mais rapidamente mortos. Era esse o pedido e era essa também o costume dos romanos. Quando aquilo demorava muito para acontecer, a morte levava muito tempo. Quebravam as pernas das pessoas que estavam ali crucificadas. Também dizendo respeito ao que o costume judeu, o costume judaico esperava, o sábado era um dia especial, o dia de descanso, o dia em que não se fazia esforço. Eles precisavam tirar aqueles homens dali antes do pôr do sol. Apesar de já escuro, eles tinham a noção da hora. Esperavam que aquilo acontecesse, que a morte se desse, mas não aconteceu. Pediram então a Pôncio Pilatos, mais uma vez, era ele quem deveria autorizar esse tipo de ato para que os soldados romanos que crucificaram aqueles homens pudessem então quebrar as suas pernas e acelerar a morte daqueles homens. Era a véspera do sábado, era a sexta-feira, e eles chamam isso de o dia da preparação. Era Páscoa durante aquela semana, e eles esperavam não ter que fazer nada no sábado, não ter nenhum trabalho, nem tampouco ter que tirar os corpos dali, porque não iriam fazer isso. Para os romanos, deixar os corpos na cruz era algo que tão normal acontecia que eles deixavam durante dias os corpos presos ali na cruz. Para o judeu, não. Fazia parte da lei. Deuteronômio 21 vai dizer isso, que aquele criminoso que era morto não poderia passar a noite ali, onde quer que estivesse a sua sentença de morte executada. E eles queriam então que isso acontecesse. Alguns bons comentaristas, até para que a cronologia funcione, o andar dos acontecimentos seja realmente coerente, dizem que aqueles líderes foram até Pilatos, lá no palácio do governo, no pretório, enquanto Jesus ainda estava vivo.
e pediram autorização para que aquilo acontecesse, que se quebrassem as pernas daqueles homens. Eu quero lembrar vocês que essas passagens, do verso 31 ao 37, somente João narra. Para ele foi tão marcante que somente ele narra essa passagem. Nenhum dos outros evangelhos fala sobre essa passagem das pernas quebradas. Pilatos autoriza. Só que antes disso ele busca essa confirmação, mas autoriza que sejam quebradas as pernas daqueles homens, para que morram mais rapidamente, e atende-se assim o pedido daqueles líderes. Eles voltam para o lugar do Calvário, para aquele lugar, e quando chegam ali, passam a informação para os soldados que executam aquela ordem de Pilatos. O verso 32 diz: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e também ao outro que com ele, com Jesus, tinha sido crucificados. Lembram? Nós falamos sobre isso, um de cada lado e Jesus ao meio. E eles foram primeiro ao que estava de um lado, depois ao outro e só então aquele que estava no meio. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Jesus já havia morrido, como lemos no versículo 30. Não foi-lhe necessário quebrar os ossos da perna. E Jesus, o texto diz, estava mesmo morto. Não como algumas ideias e hipóteses para que Jesus não houvesse morrido e por isso foi possível voltar à vida depois de algum tempo. Jesus estava mesmo morto, não entrou em coma, não reduziu as suas batidas cardíacas por uma meditação extrema. Não, Jesus estava morto. E aquele soldado que foi para quebrar as suas pernas como dos demais, para que ele morresse mais rápido, viu que ele estava morto. Já não havia mais qualquer reação no seu corpo, já não havia mais o movimento de respiração. Não lhe quebraram as pernas. E mais uma vez, como João frisa tantas vezes, para que se cumprisse as Escrituras. Para que todas as profecias e promessas que foram feitas no Antigo Testamento se cumprissem em Jesus. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. É o que o verso 36 nos diz. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura. E isso aqui é tanto uma referência ao texto de Êxodo, capítulo 12, como também de Números 9, 12, onde diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Como um cordeiro perfeito, e essa é a apresentação do Velho Testamento, que não tinha nenhum osso sequer danificado, que era perfeito para o sacrifício, que era entregue pela sua perfeição, exatamente como Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito, sem mácula, não teve nenhum dos seus ossos quebrados. O Salmo 34, versículo 20, ainda nos diz a mesma coisa. Será preservado o justo, e nenhum dos seus ossos será quebrado. É exatamente o que acontece com Jesus. Mas aqueles soldados, sem perceber, dá-nos um argumento maravilhoso do entendimento de uma morte real e que viria a ser quebrada pela sua ressurreição. O versículo 34 nos diz o seguinte: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Cortou Jesus, furou Jesus do seu lado, e logo saiu sangue e água. Aquilo foi a prova para aquele soldado de que já não havia mais vida no Senhor Jesus. Não havia mais vida naquele homem cravado na cruz. Todo o seu sangue havia sido derramado. A água que sai do seu corpo também se esvai. Várias teorias, várias posições teológicas acerca do que significa esse sangue e água, que não é muito comum, separados, saírem de forma distinta. Não um sangue mais aguado ou uma água mais avermelhada, mas sangue e água é o que o texto diz. Não quero entrar nesses pontos hoje, não é o nosso foco. Mas o fato é que Jesus estava morto e aquele soldado comprovou isso. Esse homem está morto. E João faz questão de firmar a sua posição como testemunha ocular desses fatos. Falamos na semana passada sobre o momento em que João toma Maria como sua mãe
por ordem do Senhor Jesus, e passa a ser seu filho, e a afasta de ali, de perto da cruz, colocando juntamente com outras mulheres que observavam de longe o que acontecia. João permanece, João acompanha, João olha tudo o que acontece, e é exatamente isso que ele diz. O verso 35 nos diz que aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Uma vez mais, João reafirma o propósito desse evangelho que ele escreveu. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 20. No finalzinho do capítulo 20, João fala exatamente isso, nos versículos 30. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida e vida em seu nome. Esse é o propósito pelo qual João escreve o seu evangelho, para mostrar os milagres, os sinais, os ensinamentos, tudo o que Jesus fez, e agora também testificar a sua morte. Morte no meu lugar e no seu. João, testemunha ocular, reafirma o que ele viu. Ele viu com seus próprios olhos. E o que ele diz e compartilha conosco é a verdade, é o testemunho fiel da própria verdade. E ele diz isso, para que creiais, para que venhamos a crer. Novamente, o versículo 37, comprovando as Escrituras, diz isso. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Essa é uma menção do texto de Zacarias. Zacarias trabalha no capítulo 9 até o capítulo 14, o sofrimento do Messias. Zacarias, um dos profetas do Antigo Testamento, fala palavras de Deus para o povo que esperava o Messias chegar. Sofrimento como esse, sem igual. Eles veriam aquele a quem seria traspassado pela lança. Mais uma vez, inconscientemente, todos esses homens e todos esses momentos contribuíram para provar que Deus tem o controle da nossa história. O Senhor tem o controle de cada passo do seu plano perfeito e que será cumprido para a sua honra e para a sua glória. As promessas de Deus, os planos de Deus jamais serão frustrados. Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém e nem nada. Esse é o Deus que conduz cada momento das nossas vidas e que nos chama a participar disso, com respostas positivas àquilo que Ele nos deu como sua vontade, o seu querer. Nós costumamos falar que toda atitude tem consequências, não é verdade? Toda. Atitudes boas, consequências boas. Atitudes más, consequências más. Assim também o é com o plano de Deus, ele vai se cumprir. A maneira como nós participamos dele é um presente de Deus para nós. Um privilégio poder estar prontos a ter respostas positivas ao Senhor e consequências positivas disso, mas também a possibilidade de respostas negativas e também as suas consequências. João avança na sua narrativa e agora ele entra no momento em que os outros evangelhos também avisam e informam o que aconteceu. É exatamente o momento em que Jesus será tirado da cruz e o que acontece com ele. O texto, no versículo 38, nos diz o seguinte, a partir do evangelho de João: depois disto, depois de ter acontecido isso, de toda a comprovação de que Jesus estava realmente morto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. É um novo nome na nossa história. É alguém que aparece pela primeira vez na história de Jesus, na narrativa não só de João, mas também dos outros evangelhos. José de Arimateia vai aparecer também na narrativa de Mateus como sendo um homem rico. José de Arimateia. Arimateia era uma cidade, por isso não é um sobrenome, mas uma referência de onde ele veio. Uma cidade ali na Judéia, provavelmente a mesma cidade onde o profeta Samuel nasceu. Só uma informação.
Os outros evangelhos, também Marcos e Lucas, vão acrescentar informações importantes a esse homem, José. Marcos nos diz que ele era um ilustre membro do Sinédrio, esse mesmo Sinédrio que condenou Jesus, que fez o seu julgamento religioso, que insuflou, que levantou a multidão contra Cristo. Ele estava lá. Era um ilustre membro do Sinédrio. Não era qualquer pessoa simplesmente que tinha dinheiro. Era alguém de influência, alguém de posição na liderança judaica. Marcos capítulo 15 vai nos mostrar isso. Lucas também informa que ele era um membro do Sinédrio, mas aqui ele trata de um detalhe muito importante. Lucas, no capítulo 23 do seu evangelho, nos diz que ele era um homem bom e justo. Esse era José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não concordava com a atitude daquela liderança em relação a Jesus. Está escrito. Que não concordava com aquela condenação, que não concordava com a atitude, com a postura daqueles líderes religiosos. E detalhe, que esperava o reino de Deus. Esperava o reino de Deus como um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, ainda que não publicamente, ainda que não se mostrando tão claramente no meio daqueles líderes, porque tinha medo deles. Daqui nós vemos qual era o poder de influência e de decisão que essa liderança religiosa tinha no meio do povo. O quão bom eles poderiam ter sido e o quão mal realmente eles foram. O texto caminha e fala que esse José de Arimateia tinha acesso a Pilatos e pediu a Pilatos que concedesse a ele o direito de tirar o corpo de Jesus da cruz e de o sepultar, de cuidar do sepultamento naquele momento antes que o sol se posse e começasse um novo dia, o sábado dos judeus. Pilatos vai realmente confirmar se Jesus estava morto ou não. E pergunta a um dos seus soldados, um centurião, se realmente Jesus já havia morrido. E Marcos nos conta essa história. Pilatos questiona, já morreu esse homem? Realmente morreu? E há quanto tempo morreu? E então é confirmada a morte de Jesus e Pilatos permite a José de Arimateia que fosse cuidar do corpo de Jesus. O capítulo 30, versículo 38 ainda me diz: então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Interessante. Nesse momento, ele já não tinha mais receio, já não tinha mais medo. Abertamente foi até a cruz e tirou o corpo de Jesus. O versículo 39, que lemos em seguida, também é uma informação que somente João nos dá. E ele fala sobre um personagem que já conhecemos, do qual e de quem já falamos acerca da sua experiência com Jesus. Um momento especial é Nicodemos. E então, também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. João capítulo 3 conta essa história para nós. E como ele busca Jesus durante a noite, também pela sua posição. Nicodemos também fazia parte do Sinédrio. Também era um dos líderes religiosos e também tinha medo de perder a sua posição, talvez, de ser talvez punido de outra forma. Nicodemos não se mostra como um discípulo de Jesus, nem mesmo naquele momento especial em que ouve de Jesus que era necessário nascer de novo para se ter o reino de Deus. Ele esperava o reino de Deus, recebe de Jesus a resposta. É necessário nascer de novo. Não entendeu o que Jesus estava a dizer naquele momento, mas compreendeu as palavras de Cristo. Nicodemos é um dos únicos que se levanta no meio do Sinédrio em uma das suas reuniões para tirar a vida de Jesus e fala: como é que vamos condenar alguém que não sabemos dele e dele próprio o que foi que ele fez? Faz parte da nossa tradição condenar alguém sem ouvir primeiro o que ele disse, ou o que dizem que ele fez ou não. Nicodemos se mostra ali já atento ao que Jesus havia feito e também a uma posição de defendê-lo, mesmo que não usando de forma clara o seu discipulado. Nicodemos, aquele que tinha ido com Jesus, ele se aproxima de Arimateia e traz algo importante. Nicodemos, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Libra aqui é uma medida de peso. E essas 100 libras é uma medida de peso romano. E como nós lemos na versão que a Michelle leu para nós, 34 quilos
aproximadamente de mirra e aloés. A mirra que seria usada no embalsamamento, naquilo que se colocava para preparar o corpo, para colocar lá no túmulo. E também os aloés, com os quais seriam feitos perfumes, para que pusesse também no corpo aquele tipo de produto, 34 quilos aproximadamente. Isso era a medida que era usada para os reis nos seus sepultamentos. Era também uma medida que era dada aos preciosos rabis, os mestres da lei, a depender de como havia sido a sua carreira como aquele que ensina a palavra de Deus. Jesus, de uma forma ou de outra, foi aqui por Nicodemos reconhecido como o verdadeiro rei. E também como o verdadeiro ensinador, o verdadeiro mestre, aquele que precisava receber a honra que lhe era devido, mesmo já no seu corpo inerte. Nicodemos e José de Arimateia, duas pessoas para nos lembrarmos, duas pessoas com as quais precisamos talvez identificar a nós mesmos e talvez aqueles que nos cercam. A pergunta é: quem somos nós para julgar um relacionamento com Deus? Quem somos nós para julgar quem verdadeiramente é um servo do Senhor ou não? Quantos nós conhecemos e condenamos por não estarem tão à frente dos eventos dentro da igreja? Ou talvez sequer para irem a uma igreja. Mas ali estão aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que esperavam o reino e que no momento de verdadeira necessidade, quando os próprios discípulos abandonaram, quando aqueles que andaram com o Senhor Jesus o deixaram só, estes homens se aproximaram para cuidar do corpo de Jesus. Quem somos nós para dizer qual é o relacionamento que o outro tem com o Senhor? É lógico que uma vida pública, uma vida de expressar o seu amor, de mostrar no seu dia a dia quem é Cristo, é algo vivo, eficaz para nós. Mas quem somos nós para julgar como cada um vive e apresenta o seu relacionamento com o Senhor? Eu creio que sim, esses homens conheceram a Cristo, esses homens tiveram a visão da vida, esses homens entenderam realmente quem era Jesus e a sua palavra. Mas o processo diferente para cada um deles os diferenciou daqueles que estavam ali, como João, ao pé da cruz durante todo o tempo. Talvez por conhecer os sacerdotes, talvez por ter uma influência, não importa. Estavam ali e se mostraram como aqueles que tinham coragem de servir ao corpo do Senhor já morto naquela cruz. Eu costumo dizer que o Senhor age conosco da maneira como bem entende e no tempo que bem entende. Pedro caminhou com Jesus durante mais de 3 anos, aproximadamente 3 anos, e no momento crucial negou Jesus. Paulo perseguia os cristãos e num instante tem o seu encontro com Jesus. 3 dias depois, Paulo está pregando Jesus Cristo como mensagem de salvação no meio daqueles a quem ele perseguia. Instantaneamente, de uma forma maravilhosa, Deus age de forma diferente com cada um de nós. Deus tem o tempo diferente para cada um de nós. Deus sabe realmente o que somos e somos pó, limitados. E Ele sabe exatamente qual é a carga que podemos carregar. Homens, para nós olharmos. José de Arimateia, primeira vez que aparece na Bíblia. Nicodemos, não vai aparecer novamente. Homens que serão lembrados pelo que fizeram ao Senhor, por como serviram ao Senhor ao tirá-lo da cruz naquele momento. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, utilizando tudo aquilo que foi passado há pouco, os seus aloés e perfumes, naquele linho limpo e puro, como os outros evangelhos vão nos dizer. Como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Jesus homem, Jesus judeu, foi sepultado como judeu, como homem. Recebeu as honras que deveria receber, apesar de ter sido condenado como foi. Amaldiçoado pelo tipo de morte que teve. Marginalizado pelos líderes. Mas teve as honras que deveria ter como um homem e como judeu. No lugar onde Jesus fora crucificado, ali no Gólgota, naquele monte da caveira, havia um jardim. E neste jardim havia um sepulcro novo,
no qual ninguém tinha sido ainda posto. Interessante, todos os evangelhos falam que o sepulcro era novo, que não havia ainda alguém sido enterrado ou posto ali. Mas Mateus vai além e fala que esse era um sepulcro, um túmulo cavado na rocha, escavado na pedra, e que José de Arimateia havia preparado esse túmulo para ele próprio. Era dele. E agora Jesus seria sepultado naquele túmulo escavado na rocha, onde ninguém havia ainda sido sepultado. Mais uma vez, as profecias e aquilo que se esperava no Velho Testamento se cumpre em Jesus Cristo. Ali, perto de onde Jesus foi crucificado, ali, pois, por causa da preparação dos judeus, de ser a sexta-feira, do tempo que se aproximava, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Foi ali, naquele lugar próximo do Gólgota, naquele jardim onde o túmulo havia sido escavado na rocha, que foi colocado o corpo de Jesus. 2 homens, provavelmente os seus servos também os acompanharam, eram ricos, tinham posses. Provavelmente Nicodemos não ia carregar um saco de 32 quilos. Provavelmente não era o próprio José de Arimateia que iria colocar ali o bálsamo, colocar os aloés e a mirra no corpo de Jesus. Mas foram esses 2 que se colocaram prontos a servi-lo. Foi João que o acompanhou e pôde testemunhar tudo isso que temos ouvido aqui. Mateus e Marcos vão completar essa narrativa dizendo que na porta daquele túmulo foi colocada uma pedra, uma grande pedra, e fechado ali então o sepulcro. Mateus vai um pouquinho adiante na sua narrativa e diz que no dia seguinte, ou logo quando escureceu provavelmente, eles não iam esperar até o dia seguinte, os líderes judeus, os saduceus e fariseus do Sinédrio, foram a Pilatos e pediram uma escolta. Pediram que fossem colocados soldados à frente daquele túmulo para que aquilo que Jesus disse que faria não fosse cumprido. Para que aquela promessa de Jesus de que ao 3º dia ressuscitaria não fosse então encenado pelos seus discípulos. Colocaram-se ali os guardas e um selo naquela porta para que não fosse aberto, naquela pedra que fechava o túmulo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na semana que vem. Agora, o que fica para nós é esse Cristo que morreu e morreu de fato. Morreu de verdade. Foi tratado por homens que tiveram medo no início, começaram de maneira difícil a sua caminhada com Jesus, mas terminaram de maneira honrosa, grata, corajosa, testemunhando o seu amor por Cristo ao servi-lo e honrá-lo, como aqueles que o seguiam naquilo que ele ensinou. Qual é a tua posição? Como foi que você começou? Como que você tem começado essa caminhada com Jesus? Ou então, na sua caminhada já de longo tempo, como é que você tem vivido esse amor de Cristo na sua vida, ao ponto de confessar, de mostrar aos outros quem Jesus Cristo é para você? Cada um de nós tem o seu tempo, e o tempo é o tempo de Deus. Que essas palavras nos confrontem uma vez mais com um Cristo que nos leva a viver de forma fiel a Ele, mesmo diante das dificuldades e das circunstâncias que vivemos. Sejamos fiéis, como José de Arimateia, nesse momento, como Nicodemos, nesse momento, e provavelmente a partir daquele dia. Impossível negar quem Jesus era para eles a partir daquele momento. Jesus posto no túmulo, a pedra a selar, a fechar aquele lugar. E o que esperamos agora? O que esperamos dessa história? Que o Senhor nos encha o coração de alegria, apesar de entendermos que Jesus morreu por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Eu quero orar com você, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Pela tua graça e misericórdia nós entendemos a tua palavra. Pela maneira como o Senhor nos ensina, de maneira que nós às vezes não percebemos e não entendemos, o Senhor transforma as nossas vidas. Muito obrigado pela maneira como somos confrontados com tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, pelo exemplo de Cristo, mas principalmente daqueles que Ele alcançou, das vidas que foram transformadas e do testemunho que foi dado acerca do seu amor e da sua misericórdia. Continua a conduzir-nos, Pai. Continua a ensinar-nos conforme o teu querer e o teu propósito no teu tempo. Dá-nos coragem, intrepidez, para diante de tudo e de todos mostrarmos quem verdadeiramente é o Senhor das nossas vidas. A quem seguimos, de quem somos discípulos
e a quem queremos honrar e glorificar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por esse tempo juntos. Nós clamamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor o abençoe. Reflita nessa palavra, reflita na ação desses homens, reflita naquilo que Jesus viveu, a maneira como morreu e o que realmente ele significa para mim e para você. Que o Senhor o abençoe ricamente, é o meu desejo e a minha oração constante. Proteja-se, continue a cuidar-se e nós esperamos nos ver novamente na próxima vez pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Que Ele o abençoe ricamente. Tchau, tchau.
from